Olá, eu sou o professor Rogério. Vou começar aqui, né, o nosso primeiro vídeo sobre o segundo bimestre. Esse segundo bimestre a gente vai iniciar com um elemento da paisagem muito importante que é o solo, né? Então nós vamos começar aqui falando o que é o solo, a sua formação, suas características, como é que o solo ele é importante para o nosso cotidiano, como o solo ele é responsável para tudo aquilo que nós consumimos, né? Então, o solo ele é fundamental. Sem o solo não haveria possibilidades, né, para a vida no nosso planeta. Então, antes de começar um pouquinho aqui explicando sobre todo esse comum, todo esse as bases, as características, né, do solo, eu vou pedir aqui para vocês, se vocês ainda não se inscreveram no canal, né, se vocês estão acompanhando o meu trabalho, nesses últimos tempos, eu reparei que parte daqueles que veem os meus vídeos são aqueles que chegam e eles não têm inscrição, né? Então, se você acha que esse vídeo está sendo interessante, né, curta o vídeo. Se você acha que esse vídeo ele pode colaborar para outras pessoas, né, compartilhe, que é sempre importante ampliar a nossa zona, né, de influência. Bem, então, nós vamos falar aqui de solo. Antes de falar de solo, então, nós temos que entender o porquê que é importante estudar o solo. Bem, então, quais são os objetivos desse vídeo? Então, os objetivos, o primeiro objetivo é compreender a importância dos solos para os ecossistemas e para a atividade humana. Então, o solo, como eu adiantei ali, o solo ele é um elemento básico, ele é um elemento fundamental para que ocorra a vida. Lembrando que nós vamos falar dos horizontes do solo, então, no horizonte superior do solo, é onde a vida, é onde a vida ela acontece. É onde a matéria orgânica ela se forma, é onde a matéria orgânica ela se decompõe. Então, tudo ocorre no horizonte superior, que depois nós vamos falar da classificação desses horizontes. Analisar o processo de formação do solo e os fatores de influência nesse processo. Então, o solo ele não surgiu do nada, como várias coisas que existem no planeta, eles não surgem com um toque de varinha de condão, né? Ou quem gosta de Harry Potter, né? A varinha, né? Então, o solo ele passou por vários processos. Então, eu vou fazer uma explicação rapidinha do que foi cada processo, né, desses solos que são os mais abundantes que existem no nosso planeta. E o terceiro objetivo é identificar os principais tipos de solo e suas características. Então, nem todo solo ele é igual. Nós devemos desmistificar. Nós temos que desligar aquela linha que fala que solo é terra, né? Então, terra é uma coisa, solo é outra. Então, nós vamos falar sobre solo. Então, o que é esse solo? Quais são as suas características, seus pontos positivos, seus pontos negativos e trazer que o solo não é igual, né? Mesmo tendo passado por processos semelhantes, por conta das suas características particulares, cada solo ele tem uma característica própria. Bem, então, iniciarmos aqui, nós vamos definir o que é o solo. Então, o solo, ele é a camada superficial da crosta terrestre, composta por misturas de minerais, matéria orgânica, água e ar. Então, ele é formado pela decomposição das rochas, das atividades orgânicas vivas ao longo do tempo. O solo é essencial para a vida na Terra, pois fornece nutrientes para as plantas, ajuda a regular o ciclo da água e serve como habitat para vários tipos de organismo. Então, só esse trecho aí, ele já vai mostrar o que para nós? O solo, ele é a parte superficial da crosta. Então, nós sabemos que se nós pegarmos o planeta Terra e cortarmos ele no meio, ou como uma laranja, cortar em cruz, você vai ver que ele vai ter várias camadas. A camada que corresponde o solo, ele está na parte superior da crosta. Então, a crosta terrestre é a parte onde o magma, a matéria
mineral que faz parte do manto, entre outras partes do nosso planeta, ela está no estado sólido, ela está solidificada, ou que nós chamamos na geologia de cristalizada. Então, o solo é aquela parte fininha que fica na parte superior dessa crosta. E ele é formado pela decomposição da rocha. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o professor, se a rocha ela não é ela não é ela não faz parte de um ser vivo, como é que ela se decompõe? Então, nosso planeta ele é vivo, né? Uma coisa que é interessante que nós pensarmos é que o nosso corpo e a Terra, ela tem algumas coisas semelhantes. No caso, quando o nosso corpo ele sofre um ferimento, ele mesmo se regenera. No caso da Terra, a Terra ela tem os seus ferimentos que nós chamamos de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas movimentam e elas renovam a crosta, elas renovam as rochas. E renovando as rochas, automaticamente ela também vai renovar o solo, né? Então o solo ele se renova a partir das ações tectônicas. E também o solo ele é formado quando ocorre a decomposição da rocha. Quando essa rocha ela vai se fragmentar, ela vai se dividir em vários pedacinhos, né? Ela vai ser desmontada e com isso vai se formar os solos. Bem, então a formação do solo, ele é um processo contínuo que envolve a decomposição da rocha, que nós chamamos de intemperismo. Então a rocha, ela vai se decompor, ela vai se quebrar, ela vai se fragmentar. Só que quando ocorre o intemperismo, esse intemperismo ele ocorre também com a adição da matéria orgânica ao longo do tempo. Então a rocha ela vai se quebrar em vários pedacinhos, somando com a matéria orgânica que ela vai se decompondo no processo, né, do processo do ciclo do carbono, do ciclo da água, do ciclo do nitrogênio. Então, a matéria orgânica, ela vai apodrecer, ela vai se decompor e ela vai se misturar com essa matéria, né, com essa rocha decomposta, com os minerais resultados dessa decomposição dessa rocha. E com isso, vai se formar o solo. Então, o intemperismo, ele pode ser químico, ele pode ser biológico e vai resultar na quebra dessa rocha, como eu estou colocando aqui para vocês. E ele vai formar partículas menores, partículas bem pequenininhas, que vai dar o que nós chamamos de solo, né? E a formação do solo, ele tem a ver também com a questão, né? No caso, nós estamos falando das plantas. As plantas, elas têm papel fundamental no intemperismo, a questão que a planta, ela vai, as suas raízes vai se infiltrar na rocha, quebrando essa rocha. Então, nesse caso, a rocha ela vai se decompor com a ação das plantas, a ação do vento e a ação da água. Tanto há que é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água ela tem também um papel fundamental, né, perante a decomposição dessa rocha. Então, o tempo, ele também é fundamental para a formação do solo. A gente sabe que o solo, quanto maior a sua profundidade, maior o seu processo e ele é um solo mais antigo. Quanto mais raso o solo, menor o tempo de decomposição e menor, né, o seu tempo de formação. Então, o solo, ele tem a ver com o clima, né? Então, dependendo do clima, em regiões tropicais, por conta da quantidade de chuvas, das modificações de temperatura, a gente sabe que o solo, ele se forma com uma velocidade mais rápida, quanto mais próximo dos polos, das latitudes mais altas, essas latitudes, por conta da temperatura e por conta das ações do clima, a formação do solo, ela será lenta. Ela será lenta e isso vai explicar por que que os solos mais próximo do Equador, dos trópicos, ele é um solo mais fértil e quanto mais próximo dos árticos, né, do círculo ártico e do ciclo antártico, né, esse solo ele é menos fértil por conta dessa, né, dessa dinâmica do intemperismo. Bem, então os fatores que influenciam a formação do solo.
Então, eu vou colocar aqui para vocês os principais fatores. Então, como é que o solo ele vai sendo influenciado por diversos fatores que interagem de maneira complexa ao longo do tempo? Então, o solo, quando ele se forma com uma somatória de fatores. Então, esse fator, ele não vai agir sozinho, né? Esses fatores, eles vão agir de uma forma conjunta para que o solo ele se desenvolva. Bem, então a primeira coisa que nós temos que pensar, qual foi a rocha que o solo ele se formou? Então, qual tipo de rocha aquele solo ele teve a sua origem? No caso, o tipo de rocha ele pode ser da forma sedimentar, a partir do qual o solo ele se forma, né? Diferentes materiais de origem fornecem diferentes minerais e nutrientes. Então, nós temos três tipos de rochas, que é a rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Então, cada tipo de rocha, ela vai dar origem a um tipo de solo. E esse solo, ele vai ter características a partir do tipo de rocha que ela vai se formar. Então, ela pode ser solos excelentes para agricultura ou pode ser solos pobres para agricultura. Então, dependendo do tipo de rocha que esse solo ele é formado, nós vamos nós vamos chegar à conclusão que ele é um solo bom ou ruim para agricultura. Bem, então o clima. Como nós estamos falando do clima, então a questão do clima ele é influenciado pela temperatura, pela precipitação que afetam a taxa de intemperismo das rochas e a decomposição de matéria orgânica. Então, climas úmidos e quentes aceleram o processo de formação do solo, enquanto climas frios e secos, eles são retardados. Eles retardam, eles vão frear, eles vão atrasar a formação do solo. Então, o clima, ele é essencial para a formação desse solo, né? Por conta dessa dinâmica. Ou acelera ou freia. Bem, os organismos, nós sabemos que plantas, animais, micro-organismos, eles contribuem para a formação do solo, a decomposição dessa matéria orgânica e da bioturbação, que é a mistura do solo, dos minerais mais a matéria orgânica. As raízes das plantas também ajudam para quebrar as rochas. Quando eu comecei a explicar isso, né, para uma sala do primeiro ano, nesses últimos dias, eu usei um exemplo, o exemplo do viaduto do Aricanduva. Então, quando nós passamos pelo viaduto do Aricanduva, nós vemos que a parte superior do viaduto, ela tem plantas, né? Como é que plantas, elas vão conseguir viver no concreto? As plantas, elas têm a capacidade, a raiz da planta, ela consegue, ela consegue aos poucos ir perfurando matérias duras, como o concreto, né, ou a rocha. Se a planta ela consegue infiltrar as suas raízes em rochas, imagina em concreto, que não tem a mesma composição química e não tem a mesma resistência que uma rocha. Então, a matéria orgânica, ela também é fundamental para que o solo ele se desenvolva. Porque ali vai misturar os elementos minerais e os elementos orgânicos que são fundamentais para que as plantas se desenvolvam. Então, planta, também micro-organismos, bactérias, que também vão colaborar para a decomposição, né, dessa matéria orgânica e vai ser somado ao solo. Um ponto também importante das raízes é que as raízes, elas vão ao entrar no solo, elas vão fazer com que o solo ele se torne aerado. Então, o solo ele vai ganhar a capacidade de que ele absorva ar. Então, o solo ele também precisa de ar. Então, nesse caso, com as raízes, ela vai possibilitar que o solo ele seja aerado. Também questão de micro-organismos, de organismos complexos, como as minhocas, colaboram para esse processo de respiração do solo, que é essencial para o crescimento das plantas também. Bem, o relevo, a gente sabe que o relevo, ele é a forma como a crosta, ela vai se modificando com o passar do tempo. O solo, ele tem características distintas em algumas regiões.
No caso, dependendo da topografia, da forma como esse relevo ele se apresenta, ele vai influenciar principalmente por conta da drenagem da água. Quanto mais água presente em uma região, maior as condições de erosão. Então, a erosão, ela vai causar a decomposição dessa rocha, transformando essa rocha em sedimentos, que são partículas menores. Essas partículas menores, elas são levadas pela água e vai ser depositada em uma determinada região. Se o local onde nós estamos estudando, ele é íngreme, isso significa que teve pouca ação da erosão, do intemperismo. Então, o solo normalmente ele é raso, ele é um solo recente. Isso explica que quando uma encosta ela não tem uma cobertura vegetal, quando ocorre uma chuva, ocorre o deslizamento de massa. Existe o deslocamento, o deslizamento de terra. Por quê? A terra, como ela é, o solo, como ele é raso, quando se chove, não tem uma proteção desse solo, a água vai levar esse solo para baixo, causando o que nós chamamos de deslizamento de massa. Se nós analisarmos um solo em uma região plana, né, no caso de planícies e planaltos, normalmente esse solo, ele é um solo mais profundo, é um solo mais antigo e principalmente formado pela questão, né, do tempo. Quanto mais intemperismo, a maior a profundidade e a questão dos horizontes, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do solo, né, que distancia, né, vai fazer com que a rocha mãe, ela seja quase toda decomposta. Bem, o tempo, a gente sabe que o tempo é o pai de tudo. A gente sabe que o tempo, a formação do solo é um processo lento que leva milhares de anos. Então, quanto mais tempo o solo tem para se desenvolver, mais bem definido ele será em termos de horizonte e de características. A imagem que eu escolhi aí para explicar isso é essa imagem de uma rocha sedimentar. Ah, professor, mas você não está falando de solo? Então, a rocha sedimentar, ela é produzida a partir de sedimentos que foram tirados de rochas. Então, a fragmentação dessas rochas, ela vai ser colocada ali naquele local e ele vai sofrer o processo de né, de compactação. Então, esse processo de compactação, ela vai fazer com que fique guardado ali uma característica daquele período. Isso também tem a ver com a questão do solo. Então, quanto mais tempo aquela região ela vai passando pelo processo de intemperismo, não é à toa que os solos do Brasil são solos mais profundos, porque a placa tectônica onde nós estamos é uma placa tectônica antiga, e isso faz com que o Brasil ele tenha os solos mais profundos e mais antigos, né? Isso faz com que os nossos solos eles são em algumas regiões propícias, bom para a agricultura, em outras regiões nem tanto, né? Eu vou gravar um vídeo sobre os solos do Brasil, mas é importante citar isso. O tempo, ele é fundamental para a formação do solo, como qualquer coisa. Bem, a atividade humana, hoje nós temos a adição de um elemento a mais, que é o antrópico, né? O antrópico, que é a atividade humana, que é a partir da prática agrícola, do desmatamento, da construção, da atividade humana, pode acelerar a erosão e a compactação e a degradação do solo, alterando os desenvolvimentos da natureza. Bem, toma até um pouquinho aqui de café para dar uma acelerada nesse processo. Então, no caso, a atividade humana, nós seres humanos, quando nós ocupamos um local, nós vamos alterar as características que era encontrado nesse local antes da nossa chegada. Então, nós tiramos a mata nativa, nós desmatamos essa mata nativa. A maior parte do solo ele é utilizado para agricultura. Nós também temos as construções. As nossas construções, elas afetam o solo, né? No caso, quando nós temos a canalização de rios, nós vamos afetar o solo que faz parte daquele rio, né? Quando nós construímos uma estrada, nós vamos alterar a questão do solo.
A compactação, o que mais é a compactação? É quando o solo ele não tem a capacidade de se renovar como era anteriormente, no caso das plantas. Então, as plantas elas têm uma capacidade muito importante na renovação do solo, na questão de você, as raízes, elas perfurarem esse solo e manter esse solo solto, né? Manter esse solo aerado. Então, quando nós retiramos a vegetação, e no caso, em alguns lugares, principalmente estrada de terra, porque a estrada de terra muitas vezes ela tem aquela sensação que o solo ele se torna uma pedra, porque ele está compactado. Se o solo ele está compactado, ele dificulta a entrada da água, ele dificulta a entrada das raízes e isso faz com que o solo ele se torne um solo estéril. Então, tudo isso dificulta o desenvolvimento natural daquela região. Bem, então nós vamos falar do material de origem. Então, quais são os materiais de origem dessas rochas, né? Então, quais são o tipo de rocha que vai se formar esse solo? Então, a rocha que nós podemos chamar de rocha de rocha magmática ou rocha ígnea, né? Ígnea, de ignição. Então, nesse caso, é formado pelo resfriamento e a solidificação do magma. Então, o magma, ele é uma matéria mineral que ela está dentro do manto e por conta dos processos tectônicos, esse magma, ele é expelido, ele é colocado para fora. Então, esse magma, quando ele chega na parte superior da crosta, ele vai passar pelo processo de resfriamento, ou que nós podemos chamar de cristalização. Então, ele vai se tornar a rocha que nós a conhecemos. Então, nesse caso, o exemplo que nós podemos citar aqui é o granito e o basalto, que são rochas, né, rochas magmáticas, né, rochas ígneas. Então, o solo que é derivado dessa rocha, pela decomposição dessa rocha, é um solo que tende a ser rico em minerais como feldespato e mica. Então, esse solo, ele é muito fértil. Isso explica o porquê o ser humano, ele adora ocupar regiões ao redor de vulcões, né? No caso, a cidade hoje, a cidade de Nápoles, né, que está construída aos pés do vulcão Vesúvio, né, que nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo ocorreu a destruição de Pompeia e Herculano, que são duas cidades romanas, e mesmo assim nós ocupamos regiões próximas a vulcões. Por quê? Porque o solo é fértil e nós dependemos da agricultura para a nossa sobrevivência. Bem sedimentar. Então, a rocha sedimentar é uma rocha que é a partir da compactação e da cimentação de elementos, de sedimentos. Então, essa rocha, quando ela é decomposta, ela é levada pela água, uma determinada região, ela é depositada ali e ela é compactada, ela é cimentada. Quando há a influência da água e o sedimento formando o que nós chamamos de rocha sedimentar. Então, o exemplo dessas rochas sedimentares é a rocha que inclui o calcário, o arenito e o xisto. O xisto, nós conseguimos até extrair gás, né? É um processo muito complicado, é um processo que pode causar muita degradação ao ambiente, mas o xisto, ele produz gás combustível também. Então, esse solo, ele é derivado dessa rocha sedimentária, quando essa rocha, ela já é sedimento, ela se compacta, ela se cimenta, e depois ela vai se decompor de novo. Esse solo, ele é rico em carbonatos, né, no carbono, né, no caso do calcário, e em quartzo, no caso do arenito. Então, nesse caso, né, esse processo, né, de sedimentação, ele vai se cimentar, ele vai se tornar rocha e depois ele vai se decompor de novo. Um elemento importante aí, onde nós encontramos rochas sedimentares, é um local também muito propício para o descobrimento de fósseis, e também, se nós temos fósseis, também há petróleo, né? Então, onde há rocha sedimentar, há petróleo. Bem,
E as rochas metamórficas. Essa rocha metamórfica é um processo um pouquinho mais elaborado. Então, como o nome está dizendo aí, ele passa por um processo de transformação, né? Um processo, né, de morfologia, né? Então, nesse caso, ela é formada pela transformação de rochas ígneas ou sedimentares. Então, a rocha sedimentar, ela está ali formadinha, a rocha ígnea, ela está ali formadinha, bonitinha, e por um acaso ela é devolvida próximo ao manto, né? Próximo, ela vai ser trazida de volta para dentro por vários processos tectônicos, entre outras coisas. Essa rocha ela vai sofrer a pressão, então nós temos uma pressão dentro daquela região e a elevação da sua temperatura. Isso vai fazer com que essa rocha ela sofra processos químicos, alterando as suas características químicas. E isso vai dar o exemplo da formação do mármore e da gneiss, que no caso esse solo derivado dessa, e depois ela é expelida para fora, por um acaso em erupções vulcânicas, em expansão da crosta. Então aí fica vários elementos, né, que podem explicar como essas rochas voltam à superfície. Bem, então o solo derivado dessa rocha metamórfica podem ter composições minerais variadas, dependendo da origem da sua rocha, né, da rocha original, da rocha mãe. Então, a rocha metamórfica, ela tem esse processo e ela vai, né, colaborar para a formação de solos mais robustos, importantes. A decomposição aluvial, como o nome já está dizendo aí, são sedimentos transportados pelos rios que é depositado em uma determinada região. Então, a formação do solo a partir do depósito aluvial vai fazer com que esse solo ele seja esses, né, esses fragmentos desse solo sejam trazidos pela água e é depositado em uma determinada região. Esses solos, geralmente, eles são férteis e bem drenados, né? Então, ele consegue, drenar essa água, ele não empoça a água. E ele é ideal para a agricultura. Aí nós temos o depósito eólico, como o nome já está dizendo aí, é o transporte de sedimentos pelo vento, e ele é depositado em um determinado local. Então, o que nós podemos chamar de como lóis ou depósitos silt. Então, esse solo pode ser muito fértil, mas também suscetível à erosão. Então, esse solo, no caso do depósito eólico, né, nós podemos ver em alguns lugares, aqui no Brasil, nós temos muitas dunas, e essas dunas, lógico, elas não são férteis, né, mas as dunas, elas se movimentam rápido. Então, esse solo ele é formado por essa questão da influência do vento. E nós temos o depósito glacial. O depósito glacial é próximo ao círculo ártico e o círculo antártico, onde o solo, as rochas, elas são decompostas, elas são quebradas pelo gelo. E esse gelo, quando ele recua, ele derrete e ele congela novamente, ele vai empurrando esses sedimentos, depositando em um determinado local. Então, esse solo pode ser de formação variada, né? Principalmente pela questão dependendo da matéria da geleira, né? Que a transportou. Então, essa geleira, ela tem essa capacidade de expandir e recuar, expandir e recuar. Com isso, vai se formando o solo ali naquela região. Aí os tipos de solos, né, que essa matéria orgânica, ela vai influenciar na textura, na estrutura, na fertilidade, entre outras propriedades do solo, determinando sua adequação para diferentes usos na agricultura e na ecologia. Bem, nós sempre vamos olhar para as nossas atividades econômicas, que é a agricultura, mas também o solo ele é essencial para a formação dos ecossistemas, né? Como é que esse ecossistema ele vai se desenvolver a partir dessas características. Bem, então os horizontes são as camadas desse solo, né? Que esse solo ele vai se organizar e a partir dessas camadas é que cada solo ele tem as suas características marcantes. Bem, eu não sou um geógrafo renomado, eu não sou um geólogo renomado, eu sou um estudante ainda de geografia, porque eu só passei pela graduação. É importante pensar o seguinte: esse tipo de denominação
ela é dada por uma convenção. Vários geólogos, já vários geógrafos, eles sentaram numa mesa e decidiram colocar esses nomes a esses elementos, né? Em todas as ciências tem essas convenções. Bem, é, ele não segue uma ordem alfabética, né? Mas tem os seus motivos para ter essa denominação. Nós vamos falar aqui de horizonte. Então, o horizonte nada mais é o seguinte: o solo. O solo ele é formado, né, por várias camadas e esse solo, cada camada, ela tem uma característica. Como eu coloquei para vocês anteriormente, o solo, quanto mais profundo, ele tem mais camadas, ele tem mais horizontes. Então, cada horizonte é uma camada que compõe o solo. Então, quanto mais profundo, mais antigo, quanto mais raso, mais recente. Então, no caso, o horizonte O é o horizonte onde esse horizonte é um superficial, é onde está mais próximo da superfície. Ele é rico em matéria orgânica, em decomposição, como folhas, resíduos vegetais, vestígios animais, e aonde ocorre a maior parte das atividades biológicas. Então, esse horizonte O é aonde a vida acontece, é aonde tudo acontece, essa parte biológica. Então, é a parte superficial. O horizonte A, esse horizonte A, ele está logo abaixo do horizonte E. Ele contém matéria orgânica e inorgânica. Então, matéria que não é biológica. Então, é uma camada fértil, geralmente mais escura, onde muitas raízes das plantas se desenvolvem. Então, é onde as raízes vão buscar os nutrientes. É onde a raiz ela vai buscar a água. O horizonte B é caracterizado pelo acúmulo de argila, ferro, alumínio, alumínio lixiviados, né, do horizonte A. Então, é aonde essa parte mineral, né, do horizonte A, ele vai passar pelo processo de lixiviação, né, que é quando esse material ele vai ser absorvido, ele vai ser levado, ele vai ser transportado. Então, é uma camada mais compacta e menos permeável, é onde se acumula água, né? Com menos matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela fica mais concentrada no horizonte A. Então, esse horizonte B é uma região transitória, é onde tem mais água e é onde os processos orgânicos eles vêm diminuindo, porque a maior parte da matéria orgânica fica no horizonte A. O horizonte C, ele é composto por fragmentos da rocha-mãe, então são pedaços de rochas que ainda estão no processo de decomposição. Então, é uma camada mais profunda, menos fértil e com menos nutrientes disponíveis. Por quê? Porque a parte de decomposição, ele está concentrado ali no horizonte A e no horizonte B. O horizonte C é aquele processo transitório entre a rocha-mãe e os outros horizontes. E o horizonte R é a rocha-mãe, é a rocha ainda intacta, né? É aonde a rocha ela ainda tem as suas características originais. Então é uma camada mais profunda, não é composta por solo propriamente dito, mas é uma parte onde se mistura. A maior parte dela é composta pela rocha-mãe e está iniciando o processo de decomposição, de fragmentação. Bem, então aqui os horizontes são formados ao longo do tempo por processos naturais, como a decomposição de matéria orgânica, a ação de micro-organismos, de agentes climáticos. A análise do horizonte do solo é essencial para entender sua fertilidade, a capacidade de suporte para as plantas. Então, essa imagem me mostra muito bem como que isso é. No caso, eu tenho a rocha intacta, né, que normalmente nós vemos esse tipo de rocha em costas ou em áreas muito profundas. O solo jovem, que é um solo que ele apresenta o desenvolvimento desses horizontes, né? No caso, aqui nós temos um solo que ele está apenas no horizonte O e no horizonte A, que é esse primeiro solo aí. O solo segundo aí é um solo jovem também, que ele mostra o horizonte O, o A, o B, já indo para o horizonte. Agora me fugiu o nome, né? Vou voltar aqui para colar um pouquinho, que também.
Sou filho de Deus, o horizonte R, né? Então, nesse caso, nós vemos que não há uma transição muito rápida. E o solo mais antigo, né? Que é a camada que eles é muito bem definido, o horizonte O, A, B, C e o R. Então, ele é muito bem definido, formando o que nós chamamos de solo maduro. Bem, então, os principais tipos de solo e sua característica. Então, nós vamos falar as principais formas de solo e quais são as suas características, seus pontos positivos e negativos para a ação humana. Nós temos um tipo de solo argiloso, que ele é composto por partículas muito finas e denso e de alta capacidade de retenção de água. Então, a argila, né, o solo argiloso, ele é elástico, ele absorve muita água. Então, é o tipo de solo que ele retém água. Ele é rico em nutrientes, ideal para a cultura que necessita de muita água. Então, quando você recebe uma lista de material do ensino fundamental, normalmente se pede argila. Para essa argila ela ser elástica, ela precisa de água. Então, ela é capaz de reter água, né? Por conta que ela é densa, né? Ela é pesada, ela não é facilmente carregada, né? Então, nesse caso, ele tem uma capacidade muito grande de retenção de água. Tudo tem as suas vantagens e desvantagens. A desvantagem, né, para a argila pode ficar encharcado, né? Então, tem plantas que não se desenvolvem em solos encharcados, compactados, então ele compacta, ele se torna rígido facilmente, dificultando a aeração do solo e o crescimento das raízes. Normalmente, esse solo argiloso, a argila, ela não fica no horizonte O e no horizonte A. Normalmente, a argila, ela está ali no horizonte B, né, aonde se retém essa água. Então, a argila, ela também, como ela é elástica, ela vai reter muita água. Tanto é que onde tem argila, é comum que ocorra uma grande quantidade de deslizamento de massa, porque ele vai reter água, ao reter água, ela vai se tornar elástica, e a parte superior do solo, ele vai deslizar por essa parte de argila. Então, por isso que se fala de deslizamento de massa. A questão do solo arenoso, como o nome já está dizendo, ele é composto por partículas maiores, é solto e tem baixa capacidade de retenção de água. Então, quando você joga água na areia, normalmente essa água ela praticamente passa por ela rapidamente. Então, o solo arenoso ele tem uma capacidade baixa de retenção de água. Então, tem suas vantagens, que a drenagem é fácil e ela é bem fácil para trabalhar. Porque o solo, como ele é um solo leve, é um solo que ele é fácil de provocar a aeração, que é a questão do solo respirar, e também por conta, né, que ele é fácil de se manusear, de se manusear, e principalmente a questão da drenagem, esse solo ele se torna bom para a agricultura, né? O solo mais soltinho. A desvantagem, ele é pobre em nutrientes, ele seca rápido, necessitando a irrigação frequente. Então, o solo arenoso, ele tem a sua vantagem, que é fácil para se trabalhar com ele, mas ao mesmo tempo ele precisa ser corrigido, ele precisa ser adubado e ele precisa ser irrigado com frequência, né? Então, ele gasta uma grande quantidade de adubo e de água para que aquela área ela se torne produtiva. Bem, o solo siltoso, que é composto por partículas de tamanho intermediário e ele é suave ao toque, tem boa capacidade de retenção de água. As suas vantagens: é um solo fértil e fácil de trabalhar, bom para a agricultura. Como esse solo ele tem o tamanho, as suas partículas têm tamanho intermediário, ele é um solo mais suave, ele não retém muita água, mas ele tem uma capacidade boa, então ele mantém uma umidade no nível adequado à agricultura. Então ele tem essas vantagens, ele é fértil, ele é fácil de trabalhar e é bom para a agricultura. Quais são as suas desvantagens? Pode ser facilmente erodido pelo vento e pela água. Então, como ele é mais soltinho, né, no caso ele é suave ao toque, ele quando ele está desprotegido, quando ele está sem uma camada vegetal por cima para protegê-lo, esse solo ele sofre
muito com a ação da água e do vento. Ele vai passar pelo processo de erosão, ele vai se degradar com uma velocidade mais rápida, né? Provocando buracos, entre outras coisas. E depois a gente vai falar sobre, eu vou fazer uma aula tudo sobre questão de como proteger o solo. O solo humoso, humus vem de matéria orgânica, né? Então, no caso, é uma matéria escura. Então, a característica do solo humoso, ele é rico em matéria orgânica, ele é escuro e esponjoso, né? Uma esponja, ela retém água. Então, as suas vantagens, ele é excelente na retenção de água e nutrientes. Ele é muito fértil, então ele retém água, ele retém nutrientes. Sua desvantagem pode ser muito ácido e necessita de correção do seu pH, né, da sua acidez. Então, ele é um solo excelente para agricultura, só que ele deve ter as suas correções, né? Ele deve receber alguns tipos de materiais que vão corrigir essa acidez, porque se não for corrigida essa acidez, né, as plantas não vão se desenvolver da forma como nós esperamos. E o solo calcário, que ele é rico em carbonato de cálcio e geralmente ele é claro e bem drenado. Então, a sua drenagem, ela ocorre com uma certa facilidade. Vantagens: ele é bom para alguns tipos de culturas que preferem solos alcalinos, né? Então, no caso, né, que contém uma grande quantidade de carbonatos, né, que são minerais baseados no carbono, né? Então, carbonatos. A vantagem, estudando o solo, nós conseguimos saber exatamente qual o tipo de cultura que vai se desenvolver com uma maior facilidade em determinados tipos de solo. Então, não é simplesmente chegar lá e jogar semente, como a, a questão da parábola do bom semeador. Joga semente que em algum lugar vai dar planta. Não, a agricultura tem que ser algo mais científico. Então, nós temos que saber onde nós estamos plantando, né? Então, sabendo o tipo de solo, nós vamos adequar o tipo de cultura que ele vai se desenvolver ali naquela região. As suas desvantagens, o solo é pobre em nutrientes e necessita de adubação. No caso aqui, a adubação é um caso delicado, porque nós temos adubação sintética e nós temos adubação, né, biológica. Nós temos a bioadubação e nós temos a adubação química. Então, nesse processo, nós temos que saber o que vai gerar menos impacto ambiental na região, que pode ser a adubação biológica ou a adubação, né, química. Mas é necessário que nós sabemos que nós precisamos adubar esse tipo de solo. O solo turfoso, né, que é composto principalmente por matéria orgânica parcialmente decomposta, ele é escuro e retém muita água. Sua vantagem: ele é muito fértil, bom para culturas que necessitam de muita umidade. Então, culturas que precisam de muita água, ele é um solo ideal. No caso, o arroz é um exemplo. O arroz é um tipo de cultura que precisa de um solo encharcado. Então, esse solo ele é o ideal para o cultivo de arroz. A desvantagem: pode ser ácido e necessita de correção do seu pH, né? Então, ele precisa da correção desse elemento, porque senão as plantas não vão se desenvolver da forma mais adequada. E o solo salino, né? Como o nome está dizendo aí, né? O solo ele é composto, ele tem um alto nível de sais solúveis. Então, quando algo é solúvel, quer dizer que ele muda o seu estado quando ele está em contato com a água. Geralmente ele é encontrado em áreas áridas e semiáridas. Então, o solo que é salino, ele normalmente se encontra em locais onde nós temos um clima desértico, no caso do deserto do Atacama, que tem uma camada de sais, né? Então é um solo salino. Suas vantagens: ele é pouco vantajoso para a maioria da agricultura, mas em algumas plantas halófitas podem crescer bem. Então, no caso, quais são esses tipos de plantas? São plantas que se adaptam a regiões semiáridas, como cactos, palmas, entre outros tipos de vegetais que não precisam de tanta água para se desenvolver. Então, é um local ideal.
suas desvantagens dificulta a absorção da água pelas plantas e pode ser tóxicos a muita cultura. Então, nós sabemos que esse tipo de solo, ele tem as suas características próprias, ele tem as suas dificuldades, principalmente a absorção de água. Não é à toa que esse tipo de solo, ele é encontrado em regiões áridas e semiáridas. A questão do deserto do Atacama. Então, quanto maior a quantidade de sais que é encontrado em uma determinada região, pior o seu processo para a agricultura. Então, com isso aqui, eu vou terminando, só que antes de terminar aqui, eu vou deixar essas perguntas aqui para instigar vocês a participarem aqui dos comentários, que é importante. Então, responda aí vocês para mim. Atualmente, você acha que é possível produzir em qualquer tipo de solo? Então, hoje, com todas as tecnologias que nós temos, nós conseguimos realizar a prática da agricultura em todos os solos? Então, você já viu esse tipo de solos arenoso, argiloso, siltoso no município em que você vive? Onde? Então, levando em consideração, se você vive em São Paulo, muitas vezes a gente não consegue ver nem o solo, né? Porque a nossa cidade, ela foi praticamente toda impermeável, né? Ela foi passada por um processo de impermeabilização. Mas se você vive em uma cidade, qual tipo de solo que você acha que há na sua região? Né? Como é que esse solo ele desenvolve as características básicas na sua região? Bem, gente, então com isso aqui eu vou finalizando. Agradeço vocês que continuaram até agora aqui comigo. É importante, né, que esse vídeo ele é uma forma de ampliar, né? O meu intuito aqui é ampliar a capacidade ou trazer mais informações, porque a gente sabe que o processo de aula em sala de aula ele é muito rápido e muitas vezes não dá tempo de aprofundar tudo. Então, eu vou pedir aqui para vocês, se vocês gostam dos conteúdos que eu estou produzindo aqui, né? Deixe o seu like, compartilhe esse canal para outras pessoas, que é muito importante para que cheguem a mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para que eu possa me aprofundar em algum tema que eu citei nessa aula que não foi devidamente aprofundado, deixa aqui nos comentários que eu vou, né, desenvolver, vou pegar, eu vou tentar fazer de uma forma onde eu possa dar mais cuidado a algumas áreas que ficaram não tão claras, né? Então, com isso, eu vou agradecendo vocês, muito obrigado até aqui, e, né, essa primeira aula do segundo bimestre, e vamos continuar aí ao nosso processo de estudo. Muito obrigado, gente, até a próxima.